Yakshimash, my name is Borat. Tudo bem? Tudo bom. I like Brazil. I'm big fan of you. Dziękuję. Num oferecimento de pocilga.com.br, está no ar mais um Varacast. E hoje nós vamos reunir novamente aqui para conversar sobre um filme que voltou para sua sequência após 14 anos e que, infelizmente, já não é mais tão absurdo quanto era 14 anos atrás. E para conversar comigo aqui hoje, eu vou novamente chamar Bianca Nascimento, diretamente de Brasília. Oi, pessoal, tamo aí de novo. Eu odeio o primeiro filme, mas eu fui na força do ódio assistir o segundo por causa que eu queria entender o hype. Eu tô aqui pra comentar, mas eu odeio Borá. E para trazer um equilíbrio aqui, eu trouxe a pessoa que sempre amou Borá e todos os filmes de Baron Cohen, Ramon Prates, a alegria, o imparável da Pocilga. Nice! Very nice! Vai começar agora o Sexy Time! Que horror! Então vamos lá, né, gente? Vamos começar logo aqui dizendo que vai ser meio difícil a gente não entregar alguns spoilers do filme, portanto, se você não assistiu o filme, vá assistir. Ou tome seu spoiler, que não é nada demais, faz bem também pra saúde, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. O primeiro filme foi lançado em 2006, que parece hoje, tipo, 3 séculos atrás, né? Na época foi uma surpresa, né? Com o humor ácido que ele possuía e fazendo crítica à sociedade americana, mas ao mesmo tempo que trazia esse humor mais ácido, essa forma, naquela época, um pouco diferenciada de fazer um filme, que era meio que um documentário, meio filme, um fake documentário, um mockumentary, né, como chamam. Se naquela época causaram alguns estranhamentos também, não foi só alegria, né? E o que dizer de uma sequência que eu particularmente nem estava esperando, né, antes dos primeiros anúncios, mas chegou a sequência aí. Tá na Amazon e tá no Navio Pirata também, para quem quiser assistir. E aí, Ramon, quais foram para você as suas primeiras impressões? Bianca já disse que não queria nem saber de Borá, acabou assistindo na força do ódio, né? E você, como foi essa sequência para você aí? Acho que foi realmente assim, o mundo foi pego de surpresa com esse anúncio de Borá 2, porque o ator Sacha Baron Cohen já tinha anunciado várias vezes que ele não pretendia voltar a interpretar o personagem novamente. E é impressionante, né, quando a gente para pensar as diferenças de 2006 para 2020. A começar pela própria piada que tem no filme, que agora todas as pessoas andam com a calculadora mágica, né? Mas o que é foda é você parar pra pensar que no filme lá de 2006, eu até reassisti ele, que eu tenho aqui o DVD, antes de assistir a continuação, que você vê como tem coisas que hoje já estão bem normalizadas, né? Tipo, em relação às coisas da sociedade americana, o lado sombrio, que se reflete no resto do mundo e aqui no Brasil também, né? Infelizmente. Coisas como racismo, machismo e coisas do tipo, a começar pelo próprio simbolismo do presidente, né, o Donald Trump dos Estados Unidos. E quando você pensa, o que é que ele vai fazer agora? Porque no filme de 2006, a ideia do personagem era justamente isso, né, ele fazer com que as pessoas, sem saber, mostrassem sua verdadeira face, né? Só que agora você entra no YouTube, entra nas redes sociais, entra em qualquer lugar e as pessoas estão falando isso livremente, abertamente. Então, o que é que você faz numa continuação, né? E acho que é aí que o filme surpreende, que ele vai por um outro caminho, né?
Foi exatamente o que eu curti no filme agora na sequência. Quer dizer, curti não. É tipo aquele meme do Faustão, né? Ele tá alegre e tem a sombra dele triste, né? Que é justamente esse absurdo de os personagens deles que antigamente causavam aquele estranhamento, que faziam aquele humor do absurdo, hoje se passam normalmente como um a mais na sociedade, principalmente na sociedade americana, né? Eu gostei do primeiro filme, mas não tanto quanto você. Tem algumas coisas que me incomodam no humor de Borá, né? Que é aquela questão de constrangimento, muita coisa de pinto, aquelas coisas assim meio... Eu não sei explicar. Não, tem algumas coisas... O pinto é em Bruno. Não, mas tem a cena do Gordão com ele no hotel, no primeiro filme. Tem cenas nesse também. Então, assim... Tem uma parte dele que eu ainda não curto, né? Que eu ainda fico assim, meio assim. E pra isso mesmo que eu trouxe Bianca aqui pra falar, porque Bianca já era hater do primeiro filme. E me conte aí quais foram as suas primeiras impressões com essa fita de cinema seguinte aí. Então, eu fui assistir pra poder entender porque que o filme tava assim gerando muito comentário na mídia. E, na verdade, tava com muito pé atrás, porque eu comecei a assistir esperando ver o Borá que eu vi em 2006 e que me incomodou muito. Porque eu não sou fã desse humor aí que o Márcio estava falando, que é, tipo, meio escatológico, meio escrachado demais. Ele abusa muito de situações que, pra mim... fica ali muito no limite, às vezes ultrapassa mesmo a questão do politicamente correto, sabe? É incômodo, é constrangedor, e isso pra mim não é um humor que é confortável. E em 2006 eu era mais nova, tinha uma outra cabeça, e ainda assim aquilo me chocou de tal forma. Eu lembro, assim, pouca coisa do filme, mas tem uma cena específica que pra mim ficou marcada, que a partir daquela cena eu falei, velho, eu odeio esse personagem, porque ele é muito escroto. Aquela cena em que ele começa a brigar com outro cara gordinho, pelado, se atracam. Então é você explorar, sabe, a coisa do ridículo dos corpos gordos. Eu fiquei muito incomodada com aquilo. Então eu tava esperando ele Borá. E aí a gente vê que ele é o mesmo Borá, só que ele tá mais... você vê que o personagem ele tem uma jornada, e eu achei que esse filme ele é mais consistente nisso. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a narrativa me pareceu mais consistente, que ela tem uma lógica, tem um storytelling melhor ali pra você entender, né? Tipo um monte de sketch largada. E aí eu acho que ajudou a construir o personagem dele e aprofundar mais. Então a questão dele ter, assim, realmente ele não é um tosco, um mocó. Ele tem, assim, ele consegue ficar ali naquele limite do tolerável. Eu acho que ele foi um Borá mais comedido, ele se transformou, e faz sentido, né, se você pensar bem, que ele ficou preso com a lógica, né, da história, ele ficou preso 14 anos, então ele ganhou maturidade nesse tempo, e aí ele é um outro cara. Ele vê a família dele lá, toda, né, fudida, ele foi abandonado, então ele passa também por uma transformação, e eu achei bacana isso do personagem. Eu não tava esperando, me surpreendeu, e o que eu mais gostei nem foi tanto o personagem ter tido essa reviravolta. Eu gostei mais mesmo foi dele ter sido preciso e cirúrgico pro contexto americano atual, né? Tipo, lançar esse filme sem ninguém tá sabendo, às vésperas da eleição americana. Foi muito, assim, uma jogada estratégica genial. Eu achei genial também a parte em que ele percebe que o personagem Borá é um personagem conhecido nos Estados Unidos, então ele não pode mais andar como Borá para poder... Ele se disfarçar dos americanos ridículos. Então, esse também achei bem genial. Eu acho que o humor dele, nesse sentido, evoluiu e ganhou bastante. E no final, é o desfecho, assim, que carimba, assim, o filme como um dos melhores, até pra mim, esse ano, porque ele tem essa
pesada crítica social e colocou também no cenário uma personagem feminina, que eu achei isso genial, a gente comenta mais pra frente. Eu acho que inclusive essa personagem que é a filha dele no filme é um dos pontos em que ajudam esse filme ser um pouco melhor do que o primeiro, ser pra mim bastante melhor. Eu não gosto de jogar as coisas tão fora de época assim, mas eu acho que esse Borá é muito melhor pelas questões que Bianca levantou, né? Ele tem um storytelling melhor trabalhado, né? Tem uma jornadinha, tem as lições que ele próprio vai aprendendo com a filha. Então esse é um dos pontos para mim que mostra que esse filme é um pouco melhor do que o primeiro, né? E você, Ramon, o que você achou assim de pontos em que esse Borá é melhor do que o primeiro? Justamente por essa questão temporal que acho que ele enxergou bem essas diferenças, né? Que o personagem do Borá de 2006, ele não faz sentido em 2020. Então não adianta você pegar e botar ele para fazer aquelas besteiras na rua, porque isso não choca mais, digamos assim. O objetivo do filme de 2006 era esse, era tipo chocar, mostrar essas bizarrices, porque a sociedade naquela época era diferente. Eu poderia até dizer que a sociedade era melhor, né? Então ele queria ir num ponto além. E nessa continuação, ele, ao colocar a personagem da filha, ele fez com que o filme realmente melhorasse. O filme tem uma história, né? Tem a jornada da relação de pai e filha, que é até algo que eu estava comentando aqui junto com Tássia, que parece que tem muitos outros filmes de 2020 que tem essa coisa da relação entre pais e filhas. Teve também o filme agora de Sofia Coppola, On the Rocks, teve o Bill e Ted, teve a animação lá da Pixar, dos dois irmãos. Esse tem sido um tema meio recorrente em 2020. E com certeza a presença dela faz com que o filme tenha, né, uma historinha, né, tenha início, meio e fim. E no primeiro não, né, ele não tinha bem uma história. A história é, vou mandar o Borá lá para os Estados Unidos para ele ficar fazendo merda. E aí literalmente. Exatamente. E aí eles inventam só uma jornada que ele descobre Pamela Anderson, e aí é que dá uma justificativa para ele fazer uma road trip, né, pelo país todo. Então o objetivo do filme era só isso mesmo, era ser tipo umas sketches em que em cada parte do país ele ia fazer alguma coisa para chocar a sociedade. E com isso, né, mostrar um reflexo da bizarrice, né, da sociedade. E tem outra coisa, que isso que Bianca comentou, do fato agora do personagem ser conhecido, que aí também dá uma nova nuance à narrativa, né, que agora ele tem que, como ele em poucos momentos ele pôde interpretar o próprio Borá, então tem momentos que ele é tipo Borá imitando uma outra pessoa, né, isso é muito bom. É muito engraçado, né? Essas pequenas personagens que ele, entre aspas, vai criando, que ele vai se fantasiando, alguns são realmente fantásticos. E vocês acham que, tem alguma coisa nesse Borá que vocês gostaram menos do que no primeiro, assim? Eu sinceramente, eu acho que eu gostei tudo mais nesse filme do que no primeiro. Eu diria que em relação ao primeiro é só assim, só a questão assim do choque de você não conhecer o personagem, não saber como que vai ser o estilo, não teve esse choque de novidade, né, de ser algum frescor, mas ao mesmo tempo, né, pelo filme ter tomado uma jornada diferente, ter uma guinada, principalmente essa questão da personagem feminina e da jornada da própria personagem feminina, quando você vê ela no início, que ela tá, e você vê ela no final, né, quando vira uma repórter, você vê que houve todo um desenvolvimento, né?
falando especificamente na filha de Borá, que é a Tutar, né? Maria Bakalova, a atriz. Ela, na verdade, que é da Bulgária, né? E aí eles ficam, quando eles estão falando lá o que era pra ser o idioma do Cazaquistão, na verdade é uma mistura, né? Que o Sacha Baron Cohen, ele sabe um pouco de hebraico, então ele fala umas coisas em hebraico e ela fala em búlgaro mesmo. No primeiro filme, o carinha que era tipo o produtor, né, do documentário, que era o gordinho lá, ele também falava uma outra língua que eu não vou lembrar agora de cabeça, e tipo assim, aí cada um fala uma coisa e pronto, o importante é que ninguém ao redor tá entendendo o que eles estão falando. E assim, agora o que me choca só nesse segundo filme, ainda continua me chocando, foram algumas cenas que foram mais constrangedoras, né, velho? Uma delas, inclusive, com a filha de Borá, numa convenção das mulheres conservadoras ali, que teve uma hora que eu falei, cara, eu quero pausar isso aqui, que eu não tô conseguindo mais. Vocês não sentem isso, não? Vocês não ficam agoniados, não, com algumas coisas que acontecem no filme? Eu senti isso também, principalmente em muitos momentos que ela é submetida a situações em que as mulheres são submetidas a constrangimentos e assédio, né? Tipo, a gente já tá adiantando aqui, mas a cena final é uma dessas que eu não sei como eu aguentei ver até o final, porque eu tava o tempo inteiro assim, meu Deus do céu, não, porque, tipo, a gente passa por essas coisas, a gente sabe que os caras, tipo, a intenção deles... E aquela cena é muito real. E aí você fica duvidando, porque, cara, em que momento esse filme é real? Em que momento? Como eles conseguiram gravar isso, sabe? E aí eu acho que aí também é o que a gente tá vendo ali, é o que a gente tá vivendo no 2020, né? A gente nunca sabe o que é real e o que é ficção, tá tudo muito misturado, né? Então, o filme, ele também transparece ele é tão atual nesse aspecto, né? E voltando a falar da filha do Borá, não sei se vocês perceberam, eu achei ela uma atriz muito boa, assim, eu achei que ela tem mesmo uma pegada de humor sensacional, mas, não sei porquê, mas eu acho que a aparência física dela me lembra muito a Tata Werneck, vocês não perceberam isso, não? Eu olhava pra ela, parecia que eu tava vendo a Tata Werneck fazendo aquelas sketches lá dela na MTV. Velho, ela é muito boa de comédia, eu gostei muito dessa atriz. A jornada da personagem da filha do Borá no filme é isso que você falou, né? Ela vai crescendo, né? Tipo assim, primeiro começa com aquela história que ela engole o bebê lá do cupcake e eles vão se consultar com o pastor. Aí você já começa a ver a questão do falso moralismo da religião, que o cara tá lá só querendo não importa se o pai molestou a filha, não sei o que, não, o importante é que a gente vai resolver aqui, porque vocês têm fé, não sei o que. O melhor é que Borá, né, o personagem de Borá, eles vão continuando falando absurdo e falando, não quero mais saber disso. Eles basicamente falando, não precisa mais falar nada disso não, já entendi, vamos pra frente. Ele já entendeu, mas ele é hipócrita o suficiente para dizer, eu não quero ouvir isso. E aí ali eu também me questionei muito, mas será que esses personagens reais que ele coloca no filme são atores que estão representando esses papéis, ou são pessoas que estão falando que legitimamente acreditam nisso? Porque de maneira nenhuma aquela câmera era escondida, a não ser na cena do Rudy Giuliani, que eu acho que eles botaram várias câmeras escondidas ali, que dava sim, no quarto, quando vai pro quarto, sim. Mas nas outras, aquela do banheiro, que ele tá, que ela tá lá tentando fazer o aborto, entre aspas, e aí sim, as pessoas entram no banheiro, eu acho que ali também tinha uma câmera escondida, mas nessas que tem os personagens, tipo o cara da Xerox lá do fax, eram pessoas reais? Ou eram atores? Eu fiquei sem entender. Diz aí, Ramon, você que é especialista em filmes do Borá. Não, assim, teoricamente uma parte daquelas pessoas são pessoas reais, né? Acredito que quando eles vão filmar, eles dizem, né? No caso, na época do primeiro filme, era mais fácil, né? Porque você
inventava, dizia que era realmente um cara do Cazaquistão, não sei o que, não sei o que, e a pessoa assinava lá um termo de cedendo os direitos de imagem para um suposto, alguma coisa jornalística ou de algum documentário, e só depois, né, que o filme foi lançado que a pessoa via a maluquice, né? Tanto acho que no primeiro filme ele sofreu vários processos. Nesse segundo, até agora, que O acho que Giuliani, ele falou que ia processar. Esse daí mas também- não processou ainda. Até onde eu É. sei, acho que só a velhinha que aparece falando do Holocausto, que mesmo as duas sabiam aquilo ali, elas sabiam, né, que era para um filme e tal, mas parece que e que até aparece, né, uma homenagem no final para ela dizendo que acho que ela faleceu. Uhum. Mas acho que a família, alguém mesmo assim, processou por algum motivo. Que eu até Mas, acho que por exemplo, aquela cena lá no início, logo, que ele vai numa loja de venda de materiais, aí ele quer comprar uma jaula. As pessoas não acham absurdo aquilo? O cara é tipo, tá, vai, compra aí a jaula pra sua filha, não sei o quê. Essa cena, sim, mesmo se ele me falasse, não, essa cena foi encenada, mas eu não acharia um absurdo, não. No mundo que tá hoje, eu acharia perfeitamente normal algo como aquilo Exatamente. aconteceu. Exatamente. E aí é isso, né? Nesse filme ele vai subindo de nível aos poucos, né? Tem depois a cena que o Borá vai com a filha no médico, né? E aí que quer falar o negócio da cirurgia de implante de silicone, não sei o que aí tem uma hora que fala assim, mas você não tem interesse não em fazer sexo? Se eu não tivesse aqui, você não daria em cima da minha filha não? E o cara, sim, claro. E aí eles, ótimo. Essa cena também me incomodou E aí muito. eles falaram, ótimo, high five! Então a gente já tá aqui dentro dos melhores momentos, mesmo sendo esses alguns momentos terríveis, né? Mas quais outros grandes momentos do filme? O meu favorito é um que é quando ele tá lá Na convenção lá dos republicanos, ele invade a convenção, é massa, vestido de Trump. Inclusive, eu tava lendo aqui as curiosidades a respeito do filme e disse que Sacha Baron Cohen falou que ele ficou com muito mais medo de fazer esse filme do que o Borá antepassado, o primeiro Borá, que ele inclusive foi preso e tal, mas que nesse ele ficou muito mais preocupado com a segurança dele, porque ele estava no meio desse congresso. Tem aquela cena lá que não foi tão perigosa, né, que ele estava enturmado, que ele canta uma música contra Barack Obama, no meio lá dos apoiadores de Trump, e você vê que ali ele está totalmente inserido na cena, ele é só mais um, ele é um cara, inclusive, a ser adorado hoje em dia, né? O personagem dele, os personagens mais absurdos que ele representa. Ele divulgou no Twitter, acho que foi hoje ou foi ontem, uma cena que não entrou no filme desse momento, e mostra o que acontece depois, que quando ele termina de cantar a música, a galera se revolta, aí correm atrás dele, ele entra no trailer, se tranca lá no trailer e a galera fica batendo na porta do lado de fora. Foi Mas tenso, porque descobrem que ele é o ator? Eu não sei, na Porque cena... pra mim que ele tava passando batido ali, que as pessoas estavam achando o máximo. E aí eu até fiquei na dúvida, será que o eleitor republicano, o cara conservador, vai ver o filme do Borá e não vai entender a ironia ou a crítica? Porque isso Sim, também é com possível certeza. no mundo atual, né? O cara vai dizer assim, pô, vai rir das piadas contra o judeu, vai rir das piadas racistas, misóginas, e vai achar o máximo. Pô, Borá é o humor conservador que a gente quer. Entendeu? Tem um cara que faz um gesto nazista durante essa apresentação Sim. dele. Como eu disse, Pablo Vilhaça na crítica dele, falando que, tipo, a gente acha que Tom Cruise, né, que fica arriscando a vida pra fazer filme, mas, pô, Sacha Baron Cohen é muito mais sem noção. Pois Até porque aquela galera lá anda toda armada, né? Exatamente. Então, realmente ele correu muito perigo. Aqui, ele ficou em quarentena com aqueles dois caras lá, aqueles dois sujeitos que poderiam, né, descobrir. Eu não sei se são atores, também fiquei me questionando. Que é tão ridículo.
Essa cena na material, nas coisas que foram divulgadas sobre o filme, diz que ele deu entrevista falando que ele ficou 4 dias com aqueles 2 caras e que ele ficou, tipo, 4 dias interpretando Borá 24 horas por dia, velho. Então você tem os atores, tipo, Marlon Brando, que era conhecido pelo método de interpretação que ele interpretava o personagem o tempo todo. Tem Daniel Day-Lewis, que também dizem que segue esse esquema. Então, assim, Sacha Baron Cohen já passou o limite de todo mundo aí, se for parar pra pensar. E ainda por cima matava o coronavírus na frigideira. Pá, pá. Na unha. Aí, assim, eu fiquei sentindo uma vibe meio como se fosse um Idiocracia real, tá ligado? Aquele filme Idiocracia. Sim, de Mike Judge. Que os caras viajam não sei quantos anos no futuro. 2 idiotas viajam não sei quantos anos no futuro e se tornam as pessoas mais inteligentes do planeta Terra. É tipo Borá, né? É uma grande diferença de 2006 para 2020 é que não o personagem de Borá só em si, mas os outros personagens que ele cria nesse filme são pessoas comuns que a gente vê hoje em dia na rua aí, sem vergonha de serem o que são, sem medo das coisas que falam, dos seus atos, né? E a cena mais espetacular ainda, dessas que ele tava lá convivendo com esses 2 republicanos lá, eleitores do Trump, que ele conta uma história lá absurda pros caras, e os caras, mas eu acho que isso é uma teoria da conspiração e você tá sendo enganado. Ele consegue fazer os caras... Assim, e os caras que acreditam em teoria da conspiração dizendo isso. É muito bom, cara. No geral, eu acho que a gente reuniu aqui os melhores momentos, né, do filme. A gente conversou bem do filme, mas a gente deixou pro final, né? Que é o creme de la creme reverso, que é a cena com o ex-prefeito de Nova York, né, que tá, como já foi, que tá até ameaçada de processo, como o Ramon falou aí, mas eu acho que não rolou ainda. Como é que vocês podem me explicar mais aí? Teve Donald Trump, acho que fez crítica sobre o filme, aí depois o Sacha Baron Cohen agradeceu a publicidade. Que acho que isso só faz deixar as pessoas com mais vontade, né, de ver o filme, porque tem a polêmica de um político, de uma pessoa importante que caiu, né, no golpe do filme. E acho que para chegar nessa cena, a cena-chave também é o que você já foi comentado aqui no podcast, que é quando a filha do Borá vai no encontro das mulheres republicanas, né? Você vê que aquilo ali não faz sentido, véio. Como é que você quer fazer um encontro só de mulheres que são conservadoras, que querem ouvir suas ideias, mas ser conservadora, então os homens, ninguém quer saber do que vocês estão querendo falar, sabe? E mostra o quanto essa cena, né, que a gente vai comentar agora, do ex-prefeito de Nova York, e que é advogado de Trump, mostra o quão bizarro essa galera é, né? Os caras não se deram ao trabalho, né, de fazer alguma verificação, de saber quem são essas pessoas que estão querendo me entrevistar, de onde que eles vieram, que veículo de comunicação é esse. Assim, tem uma mulher de um veículo que não sei se eles simplesmente disseram, a gente é do Cazaquistão ou algo do tipo, e o cara, tá bom. Não, ela mostra, tem uma cena que ela tá no carro, ela ligando, né, e dizendo que é da rede de TV lá, Patriota. E pois aí... Então, eu acho que isso pra quem acredita em terra plana e outras coisas, isso aí não é nada, né? Então ele acreditou que era um blog ou um canal de notícias qualquer do lado dos conservadores e que ia fazer publicidade, uma Record da vida. Ele não se deu o trabalho. E a equipe dele também não se deu o trabalho, né? De pesquisar. Com certeza, sim. Você, Bianca, que é jornalista, você pode falar sobre isso melhor pra gente. Fiquei bastante
desconfiada até o final de que aquilo ali não era uma coisa combinada com o cara, né? Mas pra mim ainda não fazia sentido de ser combinado, justamente porque como é que o cara ia submeter uma situação que ia expor ele, né? Então, pra mim não faz sentido, mas assim, só faz sentido se a gente acreditar mesmo de fato que eles entraram em contato, venderam essa história de que queriam fazer a entrevista com ele, bababá. E a gente sabe muito bem que o mundo machista, né, uma menina loura, bonitinha, repórter e tal, qualquer desses caras não vão nem prestar atenção no que ela tá falando. Isso é muito comum, gente. Então, assim, ela tá falando barbaridades ali. E aí ele só chegou, entrou na saleta, viu a menina com aquele decote, com aquela saia curta e ficou lá super à vontade, se expôs ao máximo, porque se sentiu num ambiente seguro, assim, porque essa galera, eles não... As autoridades em si, a maioria, né? A gente tá falando que isso é o que aconteceu. Eu até postei isso no meu Twitter. Que essa cena aí, tipo, é comum. No Brasil, várias autoridades têm esse tipo de comportamento mesmo, de lidar assim com as suas equipes, principalmente com as mulheres, sabe? Eles não estão muito preocupados, porque eles se sentem impunes, eles se sentem numa escala de poder que, velho, ninguém vai ter o atrevimento de dizer que eu estou abusando dessa menina aqui, né? Quem tá na sala presente vai, não, é autoridade, a gente tem que respeitar, ninguém vai ter a coragem de falar pra ele, filho, para, né? E aí a gente vê que a coisa vai evoluindo e ela vai alimentando pra ver até onde ele vai, e a gente percebe. Não sei se a gente precisa descrever aqui a cena, mas ela tá tentando entrevistar ele tá, né, dando aquelas deixas e sendo... Cheio de papinho, fica tocando nela. Ela também toca nele para poder ter para provocar para acelerar esse movimento dele, porque era isso que ela queria, eles esperavam essa reação, né, todo o circo foi armado para isso. E aí ele cai feito patinho, né? Ele vai pro quarto com ela. Quando aquilo aconteceu, eu falei, gente, não tem a menor noção mesmo. Com uma equipe de filmagem ali, o cara vai pro quarto dela e ele depois ficou dizendo publicamente, né, no Twitter, que ele só tava arrumando a blusa dentro da calça, porque, sei lá, tinha tirado o microfone, não sei o quê. Não, velho, como é que precisava ir pro quarto para fazer isso? Não, então assim, realmente, e aí você percebe que o Borá entra para poder interromper, porque a coisa ia evoluir. Ele botou a mão na cintura dela e obviamente ele ia botar a mão em outras partes. Ele estava se achando no direito de assediar a repórter nesse nível, entendeu? Então acho que a cena ali, cara, botou uma pá de cal na situação toda e você vê o constrangimento, o Borá correndo. Não, gente, vamos lá, tem que interromper o negócio. E sem perder a piada. Eles continuaram, né, nos personagens até o fim e saíram correndo. Essa cena deles dois saindo correndo é bonitinha. Mas o cara se sente... Olha, gente, mas até hoje ele tá dizendo lá no Twitter que foi apenas ele tava arrumando a roupa dele e que aquilo ali é uma montagem, que não é nada daquilo, tá filmado. E aí eles estão desmentindo, dizendo que é fake, bababá. Então a gente tá vivendo um 2020 muito difícil e Borá parece algo muito, muito longe da ficção. É isso, esse pra mim é o grande trunfo do filme, né? Que é mostrar que tudo que era absurdo antigamente, hoje é totalmente plausível, totalmente comum, né? Vou dizer normal, porque nunca vai ser normal, mas é totalmente comum. Ninguém duvida mais dessas coisas, né? A gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê as pessoas falando isso, né? A gente vê muitas pessoas sofrendo todas essas coisas que o filme mostra, né? De forma, entre aspas, cômica, né? E pra mim esse é o maior plot twist, né? Da história verdadeira do filme, que me fez ficar realmente abismado e ter gostado bastante desse filme, né? Acho que
nesse filme, apesar dos tropeços, né, apesar das coisas, dos exageros que ainda existem, apesar de, como Bianca comentou no início, né, tem coisas que ultrapassam o limite do politicamente correto, né, do que deveria ser aceitável no humor atualmente, mas no geral acho que ele consegue chegar no ponto que mostra como é que a gente tá, né, onde é que a gente veio parar, né. E isso pra mim é o mais assustador e o mais interessante do filme ao mesmo tempo. E vocês, né, Ramon, quais são suas considerações finais aí? Você vê a diferença do final, né, do primeiro filme para o segundo, né, que ele meio que desfaz algumas das piadas que ele tinha feito, né, contra os judeus. O mundo chegou num ponto que agora você politicamente incorreto é você, tipo, fazer as pazes com os judeus e aí ele troca, né? Aí no final, em vez de ter a corrida do judeu, agora tem a corrida do americano, né? Que aí, lá vem o americano, tá com hambúrguer na mão! Muito bom. Muito bom, né, velho? E ficou bonitinho, né? Assim, uma coisa que surpreende é esse lado emocional do filme, da jornada dele com a filha, que no final ele consegue passar uma verossimilhança, uma coisa assim genuína, que eu fiquei, pô, que bonitinho. Assim, ele mesmo se desconstrói, né? Porque ele joga no lixo todas aquelas regras e fala, não, eu quero que você seja minha filha, melhor filha, sim, eu vou defender você, você vai fazer o que você quiser, você vai ser repórter, vai trabalhar. Jogou no lixo aquele livro de regras, entendeu? Ele se desconstruiu também. Isso, exatamente. O ser politicamente incorreto em 2020 é isso, é você mostrar que a mulher pode, no final, ser o que ela quiser. Isso agora é ser contra o conservadorismo, né? Mostra quanto a gente mudou, né? De 2006 para 2020. Antes de terminar, vocês acham que vai ter um Borat 3? É possível? Será? Era justamente o que eu ia comentar aqui. Se houver um Borat 3, eu espero que ele volte a ser um personagem ridículo e absurdo daqui no futuro. Eu não quero mais que ele seja, olha só que pessoa inteligente. Não quero mais ele falando sério. Acho que vai depender dos rumos que a sociedade, tanto americana quanto o resto do mundo, tome, né? Se essa questão da extrema-direita, dessas maluquices, continuar crescendo, talvez com esse Borat 2, acho que não tem muito o que fazer com o Borat 3. A única coisa que eu consigo enxergar, talvez, é ele fazer uma continuação do Bruno, porque o Bruno era mais a questão do culto da celebridade, e como hoje a gente tem muito esse negócio de digital influência, não sei o quê, talvez isso aí pudesse ser explorado, né? Tanto que nesse Borat 2 até tem, né, a cena que tem a mulher que é uma influência, que é especialista em ser sugar daddy. Então acho que talvez isso aí fosse uma premissa boa para um Bruno 2, mas Borat 3, acho... Quem sabe daqui a 14 anos como é que o mundo vai estar, né? Eu não quero nem pensar nisso agora, viu, gente? Então, acho melhor a gente esperar só que 2021 seja melhor do que 2020. Já vai ser um grande avanço pra gente. E eu acho que tá bom por hoje, né? Então... Encerramos com a energia lá no alto. Sempre. Um abraço, pessoas, viu? Fiquem em casa. Tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como ThePocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.